o nosso estudo da noite. Nada é por acaso, né? Uma reunião extra, uma palestra extra que a gente não imaginava de estar tão florida como hoje, graças a Deus. Nada é por acaso, né, seu Alice? Que foi? Pode entrar. Quem é? Desencarnado? Ah, desencarnado atravessa a porta. Não, eu tô batendo. Deve ser alguém batendo alguma coisa. Hein? Quem é? É o bicho. Bicho papão. Jogou também não? Ah, gente, deve ser alguém batendo lá embaixo, pregando alguma coisa lá embaixo. É. Alguém tá falando alguma coisa. Não, mas foi tão nítido aqui nessa porta. Eu ouvi mais do que eu precisava, então desculpa. Então a gente poder fugir, né? Numa quarta-feira, fugir da nossa rotina, muitas vezes massacrante, estressante, desgastante, mas revitalizante, porque cada vez que a gente vence uma barreira e a gente consegue ultrapassar e sobreviver, a gente sai sempre mais forte. Não é assim, Adriana? Não. A gente vai batalhando, e aqueles que não encontram dificuldade na vida, a gente percebe o quanto são frágeis diante dos desafios, não é mesmo? Se nós estamos acostumados a vencer as dificuldades, muitas vezes tão pequenas, mas tantas, igual aquele saco de pedra que você tem nas suas costas, e ali tem um monte de pedras pequenininhas. Ah, mas são só pedrinhas. São, mas quando você tem 50, 100, 200 pedrinhas, o saco fica muito pesado, o fardo fica muito pesado, não é mesmo? Mas quando a gente vai se acostumando a vencer essas dificuldades, a gente vai se fortalecendo. Porque não é qualquer pedrinha que vai fazer com que a gente fique arriado. Não é qualquer pedrinha que vai nos derrubar. E nós vemos pessoas que não estão acostumadas a vencerem desafios, que até uma gripe que elas pegam, elas põem como fim do mundo. O mundo está acabando, estou morrendo, não é? E a gente vai, então, agradecendo a Deus. Porque se nos são colocados desafios, é porque nós temos condição de vencer. Se nós estamos ali sendo confrontados com situações onde temos que tomar decisões, onde temos que agir, onde temos que, muitas vezes, impor, né, procedimentos que podem não ser satisfatórios a todos, é porque nós temos essa capacidade. E isso é importante que a gente tenha essa consciência. Não adianta reclamar, não adianta a gente, eu não dou conta, dá, se bateu na sua porta é seu. Então a gente não tem que ficar aí pensando que não vai dar conta. É seguir em frente, o segredo é o seguinte, que está lá em Mateus, né? A cada dia basta o seu peso. Então quando a gente se preocupa em vencer aquele dia, eu vou resolver os problemas de hoje, aí a gente dá conta. Certo? Então vamos cantar para o nosso querido Rabi da Galileia, para que ele possa continuar nos fortalecendo, nos inspirando, nos protegendo e nos dando esta coragem para cada dia pela manhã levantarmos e com toda sinceridade no fundo do nosso coração nós falarmos assim: Senhor, o que queres que eu faça? Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no seu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão
canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Boa noite, Maria. Seja muito bem-vinda. Estava só te esperando para começar. Boa noite. Aí, nós vamos então nos banhando, né? Na luz que emana do alto para aliviar as nossas dores do corpo e da alma, para serenar os nossos corações, desacelerar os nossos pensamentos e nos conectar com o plano maior. Porque nós sabemos que Deus conhece todas as nossas dificuldades, os nossos anseios, e Ele zela por cada um de nós. Então, que nós possamos continuar confiantes na presença do Pai em nossa vida. Vamos cantar. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Eu fiquei de passar na sua casa, não, né? Não. Ah, graças a Deus, eu tinha esquecido. Eu podia ter passado. Gente, essa é a Maura, nova integrante do nosso Ponto de Eu já Luz. tive aqui. Já esteve, já? Pois é, mas você já havia falado que você estaria conosco? Né? Então ela é lá do Grupo Espírita Allan Kardec, de Fabriciano, era. Porque agora ela resolveu estar conosco, participando dos estudos, principalmente pelo nosso empenho em estudarmos aí o passo, o tratamento, né, do magnetismo, sobre as orientações lá do Jacó, da espiritualidade toda, que desenvolve um trabalho magnífico nessa área. O conhecimento está aí para todos e nós estamos dispostos a buscar e nos aprimorarmos, que é uma forma de estarmos levando o alívio para aquelas pessoas, né, através do passe, que a gente sabe o quanto alivia, o quanto nos reconforta. Então nós queremos compartilhar isso com as pessoas e uma hora nós nos encontramos lá no seminário do Jacó, em Caratinga, e ela demonstrou esse interesse em estar conosco. Principalmente os nossos estudos de sábado da mediunidade, né? Então é isso. Bem-vinda, Maura, bem-vindo todos, né, que queiram estar conosco. Viu, Adriana? Quem mora perto, você não tem muita desculpa para não vir. Nem que esteja até agora. Tem um infarto da correria. É, né? Aqui, ó, nós vamos iniciar, então, cantando uma música muito linda, que... Ó, a B, Oi? assim, as mais de uma família mais velha e a mais nova. Mais velha, isso. Mais velha não, mais experiente. É. Né? Então, gente, antes de começarmos a falar sobre o homem no mundo, que é o nosso tema de hoje, eu acho muito importante esta música, porque essa música ela mostra como que nós devemos caminhar estando no mundo. Como nos disse Paulo de Tarso, né? Nós precisamos aprender a viver no mundo sem ser do mundo. E para que isso possa acontecer, nós precisamos aprender a sossegar o nosso coração, entregar nas mãos de Deus a nossa vida, esperar, porque a resposta também vem do alto, no tempo de Deus, no tempo certo, as coisas todas se resolvem e nós precisamos então ter a certeza de que sempre vai ficar tudo bem. Por que vai ficar tudo bem? Porque o próprio Paulo de Tarso disse: tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, se nós amamos o Senhor, se nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, filhos de Maria, gente, nós somos muito chique.
Então veja bem, como que nós podemos achar em algum momento que nós estamos desamparados? Como que diante de tantas dificuldades nós vamos pensar que nós estamos desprotegidos, que Deus não está vendo o nosso sofrimento, que Deus não está percebendo o que se passa no fundo do nosso coração? Agora, o que Deus espera de nós? É este movimento. Um movimento de sairmos de nossas casas numa quarta-feira e falar, vou lá no Ponto de Luz, porque vai ter um estudo do Evangelho, que a nossa palestra ela é sempre dentro do Evangelho, né? E nós não somos palestrantes, né, seu Alex? Nós estamos expondo o texto do Evangelho e estudando junto, e aprendendo todo mundo junto. Então nós estamos aqui para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Então quando nós fazemos esse movimento, Deus percebe em nós o que? A perseverança, a confiança, a fé. Porque muitas vezes nós podemos caminhar para uma casa de oração, seja espírita, seja católica, uma casa de oração, sem nem muita vontade de ir, mas sabendo que é necessário que a gente vá. Porque quando lá nós chegamos, a espiritualidade se encarrega de fazer o trabalho, de dissipar, de tirar de nós aqueles pensamentos sombrios, aquelas energias densas que nós vamos acumulando e absorvendo e trazendo para perto de nós por causa da nossa invigilância, com os nossos pensamentos que a gente vai alimentando, nem sempre pensamentos do bem. Então, quando nós buscamos uma casa de oração, a espiritualidade vê o seu movimento e Jesus percebe que nós estamos fazendo o que Ele falou. O que Ele nos recomendou? Batei, que a porta se abrirá. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Ou seja, o primeiro movimento é nosso. É nós que precisamos pedir. E estando aqui hoje, nós estamos dizendo a Deus, nós estamos falando com Jesus, Senhor, o Senhor conhece as minhas fragilidades, sabe dos desafios que estou enfrentando, sabe das minhas dificuldades, me fortalece, me ajuda para que eu não sucumba, para que eu dê conta do recado, para que eu faça o que realmente o Senhor espera de mim. E aí nós vamos dando testemunho e vamos nos fortalecendo, ao invés de ficarmos muitas vezes amargurados em casa, sem ter o que fazer, buscando às vezes até conexões mentais lá menos saudáveis, que vai nos levar a um processo depressivo, a um estado que vai ser difícil da gente sair. Então Jesus diz, faça a sua parte. E essa música, ela nos dá esta receita, né? Porque é uma música que retrata um momento de muita turbulência, que mesmo nós estando ali rodeados de pessoas, nós nos sentimos extremamente sós. É como se a gente pensasse que aquela tempestade não fosse mais acabar. Como se aquela noite escura nunca mais o sol fosse raiar. Porque a gente se sente realmente no fundo do poço quando nós estamos assim. Então, essa música, ela fala, sossega, né? Entrega, espera, vai ficar tudo bem. E aí, quando ela faz esse movimento de realmente confiar em Deus e colocar nas suas mãos todo esse sofrimento, ela fala exatamente o quê? Acalma minha alma, aquieta aí. E depois ela fala assim, olha, bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão eu só vou me prostrar, porque a minha alma quer lhe adorar. Olha que coisa linda. Então ela percebeu o quê? A situação dela pode nem ter se resolvido, mas ela encontrou forças para continuar lutando, para continuar caminhando. Então olha que coisa linda. Amado da minha alma, descanso em ti, não é? O teu refrigério é tudo para mim. Se Deus tem o domínio de tudo que há, se Ele acalma as tempestades, se Ele aplaca os mares, se Ele faz de tudo, como que Ele não cuidaria das nossas turbulências, que são tão pequenininhas, não é? Quando a gente olha para os nossos problemas e a gente percebe quantas pessoas enfrentam situações extremamente mais difíceis que a nossa. E nós, às vezes, ali por uma gota d'água, a gente faz uma tempestade. Então, isso vai nos fortalecendo, vai nos mostrando o caminho. E cada vez que a gente para refletir sobre o Evangelho, nós, com certeza, saímos dali mais fortes, mais conscientes, né, da presença de Deus em nós, mas também sabendo que nós é que temos que buscar. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes
mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer me adorar. Os meus olhos olham para o céu e descobrem que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Muito bem, todo mundo ganhou uma estrelinha. Podemos sair para gravar. Podemos sair para gravar. Podemos sair para gravar. Seguinte, nós vamos então fazer nossa prece. Prece falada, né? Porque a prece cantada nós já fizemos algumas. Mas vamos pedir a Deus, nosso Pai amoroso e misericordioso, que possa nos permitir o início dos trabalhos nesta noite, que a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos deste ponto de luz possa nos auxiliar, nos amparar, nos intuir, e que possa ser derramado sobre todos aqui presentes nos dois planos da vida as bênçãos de paz, de harmonia, de força, de fé, para que todos possamos sair daqui revitalizados, sentindo a presença do Pai e a sintonia com a espiritualidade amiga em todos os momentos de nossas vidas. De forma especial, queremos pedir por todas aquelas pessoas que gostariam de estar conosco aqui neste momento, mas que por algum motivo não puderam estar, que o Senhor possa atender, Senhor, a todos estes necessitados da alma, para que recebam também o refrigério, para que sejam também contaminados por esta energia de luz, de paz e de amor. Esteja conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos amparando, nos protegendo hoje
Vem cá, senta aqui perto de mim. Vou ficar pertinho. Mas achei, vocês estão bem, né, gente? Ana Júlia, vem sentar aqui perto da Vocês tia. estão vendo Tá se mais, chegar tá mais frio aí, três? não? Senta aqui, Júlia, senta aí. Não tá frio, não? Ela vai- Não tá frio aí pra você, não, Flor? Então, gente, hoje, ô Miguel, a bebedora de água aqui tá acabando a garrafa já. Deixa eu ver de olho em você. Ah, isso que é o perigo, meu Deus. A garrafa aqui já do lado. Então, gente, esse estudo da noite, na verdade, nós estamos aqui, vocês sabem, né, o motivo. Nós temos os nossos amigos lá da Uzi Minas, que através da Tânia sempre pede uma palestra, né? A palestrinha da dele, vamos ouvir a musiquinha. Só que, coitados, são pessoas que estão realmente envolvidas na Uzi Minas, são de São Paulo, e vêm para cá, tem reunião com um com outro, não conseguiram sair da usina para estar conosco aqui. Mas foi tão maravilhoso, porque só esse movimento de nós estarmos aqui para estudar um pouquinho do Evangelho, olha quantas pessoas estão tendo a oportunidade, inclusive eu, de estar hoje à noite refletindo sobre mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, Tânia, fique tranquila que onde eles estão lá, né, trancafiados lá nas salas da usina, eles estão recebendo as bênçãos e vão sentir o quanto a espiritualidade age quando nós buscamos, quando nós pedimos. Então, a intenção deles de estar aqui estudando o Evangelho, mas impossibilitados, isso vai ter um outro peso para Deus. Pode ter certeza que eles serão recompensados. Ora, tá com medo de eu te dar uma cavaleira do violão, né? Então, gente, olha, quando nós vamos estudar sobre o capítulo 17, que fala sobre o homem no mundo, é justamente porque muitas pessoas têm uma ideia muito distorcida do que significa nós vivermos de acordo. Pode deixar aí acesa. O que é nós vivermos? Se quiser acender até tudo, que aí não dá sono no pessoal, né? Depois a gente apaga na hora da pressa. Né? Melhorou? Ih, aí dá um. Mas só um pouquinho. O que vocês acham? Né? Que aí vocês não cochilam. E se alguém cochilar, eu tô vendo aqui o olho bem clarinho. Então, muitas vezes a gente acha que para viver de acordo com o que Jesus ensinou, com o que Deus, né, espera, a gente tem que viver uma vida de celibatário, uma vida isolada, uma vida de clausura, uma vida completamente fora dos padrões do mundo. E não é bem isso. Se nós estamos reencarnados aqui no planeta de provas e expiações e na Terra, nós estamos reencarnados, nós temos que viver também como as pessoas da Terra. Nós não temos que parecer alienígenas para as pessoas, né? Tudo as pessoas podem, mas nós que estamos aqui estudando o Evangelho, procurando trazer o Evangelho para a nossa vida, então nós somos diferenciados, apontados como seres estranhos? Não. Só que a postura que é exigida daquele que já conhece Jesus, da forma como nós já conhecemos, ela tem que ser uma postura diferenciada. Porque Jesus, quando ele disse que seja o seu sim, sim, o seu não, não, não é? E quando no próprio Evangelho nos fala que o homem de bem, ele não vive por circunstâncias, ele não age por circunstâncias, ele age por princípios. Então, se existem princípios e você precisa ser fiel a estes princípios, o seu comportamento naturalmente tem que ser diferenciado. Porque o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então você, como um homem de bem, como alguém que está buscando seguir os ensinamentos do Cristo, você não pode agir como as outras pessoas, porque todo mundo faz, então eu vou fazer. Porque todo mundo fala e pensa assim, então eu vou pensar e vou falar assim. Ah, não, mas se eu falar diferente, vão me olhar diferente, vão ficar me olhando de banda. E daí? Qual que tem que ser a sua preocupação? Como que o outro vai te olhar, como que o outro vai te julgar, ou como está sendo a sua consciência perante Deus, do que Ele espera de você? Então, muitas pessoas acham que não pode desagradar ao outro, então é melhor que você não exponha a sua opinião, porque o outro pode não gostar. Ora, por favor, né? Se nós temos vendo acontecendo coisas e que isso não são coerentes com o bem maior, nós temos que nos posicionar assim. Então, como que nós, enquanto espíritas, vamos aplaudir, vamos ser até omissos, que é pior, diante de situações que podem trazer um transtorno enorme para a sociedade, a começar pela nossa família, que é a primeira sociedade onde nós reencarnamos, para que possamos ali instituir o amor e ensinar os nossos filhos os caminhos que levam a Deus, que levam ao Pai.
Então eu vou aceitar o que vem muitas vezes da escola, o que vem do coleguinha, porque todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo tem, e eu vou deixar que isso aconteça no meu lar? Eu posso sim deixar, só que eu vou ter que responder depois perante Deus, porque nós seremos cobrados, não é? Nós seremos cobrados que fizeste dos rebentos, dos filhos que foram colocados sob a sua tutela, e que você tinha como obrigação, né, de dirigi-los para Deus, de ensiná-los o caminho do bem, o caminho reto, das coisas retas, né, do procedimento moral, da conduta. Então nós começamos aí, não, mas lá todo mundo fala, ideologia de gênero é assim mesmo. Peraí, como assim? Né? Como assim? Deus não fez ninguém com ideologia de gênero, Deus fez homem e mulher e pronto. Então eu vou aceitar que minha filha, minha neta fique recebendo instruções de que cada qual escolhe o sexo depois de uma certa idade? E aí eu não vou me posicionar, porque se eu me posicionar, vão falar que eu estou defendendo este ou aquele presidente, aquele partido, e não tem nada a ver. Nós não estamos falando de partido, nós estamos falando de posturas, de ética, de moral, de costumes que vão afetar o meu lar, a sociedade onde eu estou inserida. Como que eu vou então apoiar uma multidão lá que está aprovando o aborto? Sendo espírita, sabendo o quanto isso é um crime. Nós vamos apoiar? Não, mas se eu falar que eu não apoio, vão dizer que eu estou a favor do outro. Que isso? Quem criou o partido político foram os homens, ninguém está falando em política. Nós estamos falando de conduta, de postura. E aquela pessoa que não tem postura, não importa de qual partido ela seja, é alguém que não tem postura. Se ele é um criminoso, se ele é um corrupto, não importa de partido que ele seja. Se ele está agindo errado, ele é um criminoso, ele é um corrupto. E ele vai ser apontado como tal. Então nós não podemos achar que, igual uma certa vez, quando eu estava falando até dessa questão da ideologia de gênero, como uma dessas meninas aí da doutrina, de uma casa espírita, ela falou assim, não, mas Jesus não condenava nada e a doutrina ela também não condena. Eu falei assim, ela não condena, mas ela tem os princípios. Então nós temos princípios, nós não agimos por circunstância, nós agimos por princípios. E os princípios da doutrina são o Evangelho de Jesus. Então onde que nós vamos ali declarar, né, que nós somos coniventes? Nós somos omissos às situações que estão colocando a sociedade em decadência. Então ninguém está condenando aqui nem a homossexualidade, nem nada, mas cada qual sabe como deve usar isso sem ter que agredir a sociedade, sem ter que trazer aquilo como um escândalo para a sociedade. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando igual aquela exposição que foi novamente colocada em Belo Horizonte agora há pouco tempo, do museu. Vocês vão falar para mim que aquilo ali é cultura, arte? Botar uma menina ali do tamanho de Ana Júlia para apalpar homem nu, que aquilo ali é arte? Ela está ali, aquilo é arte? As cenas que a gente viu, eu vi um vídeo mostrando um vereador de Belo Horizonte entrando com processo novamente contra o Museu de Arte em Belo Horizonte, porque mostrando as imagens de Nossa Senhora com crucifixo, coisa absurda, de sexo com animais, coisa absurda. Você vai falar que isso é arte, isso é coisa de criança ver? Então, como assim? Não, mas você está condenando, então você é do Bolsonaro. Ninguém está falando de Bolsonaro nem de nada, não. Estamos falando de postura. O que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, enquanto espírita, eu tenho obrigação de defender. Por que eu tenho obrigação de defender? Porque no Evangelho fala que não basta você apenas não fazer o mal. Não é? Tem gente que fala assim, não, eu sou tranquilinha, eu não faço mal para ninguém. Mas não faz o bem também. E no Evangelho fala que não basta você não fazer o mal. Porque você será responsável, você tem que fazer o bem. Porque você será responsável por todo o mal que advenha de um bem que você tenha deixado de praticar. Então ninguém está falando aqui em discriminação, em homofobia, nada disso. Mas nós temos que zelar pelos valores da sociedade, que começam aonde? Na família. Então, se eu começo dentro da minha família a perder essa referência de autoridade, de respeito a pai e mãe, não é? Como nós vemos aí hoje as escolas colocando muitas vezes que quem tem que ensinar e educar são os professores, que os pais não estão preparados para isso. Como assim? Como assim? Quem sabe o que é melhor para minha família, para o meu filho, sou eu. Então, são questões que muitas vezes a gente tem casa espírita que nem fala, nem toca no assunto, né? Não pode nem abordar, um tabu. Como você vai tratar como tabu algo que está afetando diretamente a sociedade que você está inserida?
Então, muitas pessoas não gostam de falar, não gostam de assumir a sua posição, porque, não, a pessoa vai ficar me olhando de cara torta, né, de rabo de olho, não vai... E daí? Pelo menos eu falei, né? Pelo menos eu me expus, pelo menos eu coloquei ali minha opinião. Agora, o que ela vai fazer com a minha opinião é o problema dela. Mas eu me posicionei. Então, a omissão, ela é muito pior. A omissão, principalmente para aquele que tem o conhecimento, para aquele que sabe e simplesmente ele fica em cima do muro. Ele não se posiciona. Então, o homem no mundo, como é que nós vamos viver como homem no mundo? Primeira coisa, nós precisamos de compreender qual que é o objetivo de nós estarmos aqui encarnados. Porque sempre eu falo, tem muita gente que acha que nós estamos aqui para tomar sorvete. Né, Silvinha? A gente pode até tomar um sorvetinho de vez em quando, mas a gente não veio aqui só para isso. Né? Qual que é o objetivo de nós estarmos encarnados? Opa, nós sabemos que nós viemos de milênios, não é? Nós já encarnamos aqui várias vezes, várias e várias vezes. A troca de quê? Para que eu reencarno? Então agora, no século XXI, que nós estamos todos aqui, qual foi o objetivo da nossa encarnação? E aí, a gente vê que lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, para tanto tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, visando ainda pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Ou seja, nós estamos reencarnados para que possamos progredir. Nós não estamos reencarnados para sermos bonzinhos. Eu reencarnei para ser boazinha, então vou fazer o bem para todo mundo, vou ajudar todo mundo, mas não faço nada por mim. Né? Não olho para o meu progresso, não faço nada que estou fazendo às vezes com outras intenções e não somente a de ajudar. Então eu estou fazendo bem? Eu estou, mas eu não estou fazendo bem para mim. Eu não estou evoluindo. Querem um exemplo de quando a gente faz um bem muito grande e não tem valor nenhum para Deus? Quando um político, por exemplo, enche um caminhão de brinquedos e sobe o morro e vai entregar os brinquedos lá. Ou, né, utensílios, alimentos, seja o que for. Qual que é a intenção dele com aquela doação? Ele fez um bem, não fez? Fez um bem, mas aquele bem não fez dele uma pessoa melhor, porque a intenção dele era ganhar voto. Não era ajudar as crianças, não era ajudar as famílias. Então, nós ficamos pensando, não, reencarnei para ser boazinha. Não, você reencarnou para se tornar consciente. O espírito reencarna para se tornar consciente. À medida que ele vai despertando a consciência, né, do seu papel perante a vida, das leis de Deus que vão se manifestando através dele, que ele vai tomando consciência delas e vai colocando em prática, e vai procurando agir de modo a não feri-las, aí sim ele está começando a despertar para o seu processo evolutivo. Então nós reencarnamos para que possamos aproveitar este degrau e avançarmos um pouco mais. Mas eu dei um exemplo aqui um dia, vou falar dele de novo, né? Porque é um exemplo que eu achei que esclareceu bem. Então nós temos aqui, imagina aqui, a escada evolutiva. Então aqui nós temos uma escada, né? Aqui nós temos um degrau, e aí, aqui nós temos outro degrau, não é mesmo? Só que não, né? Esse outro degrau aqui está lá longe. Aí, enquanto a gente caminha daqui até lá, aí é onde a gente cansa, é onde a gente senta na beira da estrada, é onde a gente resolve desistir do que a gente está fazendo. Aí a gente começa a frequentar uma casa espírita, daí a gente começa a achar que não vale mais a pena frequentar nada, que esse negócio de espiritismo é só para encher a cabeça da gente, que tem muita gente que vive sem preocupar com isso, está muito melhor do que eu, não é assim? Que muitas vezes pensa. Aí você começa, não, mas eu tenho que estudar para eu poder conhecer melhor. Aí você começa o estudo, tudo que eles estão falando lá, estou cansada de saber. E aí você vai se fechando para todos aqueles insights que a espiritualidade vai utilizando para despertar em você a consciência, e você vai encontrando desculpas para não ir, para não fazer, para não procurar, não é? Mas palestra, estudar evangelho, para que isso, né? Mas aí é a nossa caminhada. Mas quando você persevera e você cai cansada, vai falar assim, não, eu vou levantar e vou de novo. Aí você levanta e vai. Eu não tô com preguiça, não queria ir, levanta e vai. Aí você vai se esforçando. Como que nós reconhecemos o verdadeiro homem de bem? Pela sua postura, né? Pela sua conduta e pelo esforço que ele faz em vencer as suas imperfeições. Então, à medida que eu estou me esforçando, eu vou dando demonstração de que eu quero crescer, de que eu quero melhorar.
Aí sim, aí eu estou caminhando para vencer o inimigo. Quem é o inimigo? Está dentro de mim, não é o outro. O inimigo sou eu mesmo. É a minha preguiça, né? É o meu comodismo, é o meu orgulho. Ah, eu queria estar na reunião de estudo, mas é só a abelha que fica lá falando. Aí o meu orgulho faz com que eu não vá mais, né? Em vez de eu chegar, expor minha opinião, entendeu? São situaçõezinhas que a gente... Ah, queria estar na casa espírita, mas não vou com a cara da Ana, não dou conta. Então, aí você começa a encontrar desculpas para não frequentar um grupo sério, para não participar de trabalhos que são extremamente saudáveis para a nossa saúde espiritual, não é? Que nos fazem um bem tão grande, né, Tânia? E aí a gente vai encontrando justificativas para não ir, para não fazer. E depois nós queremos culpar, terceirizar a nossa frustração, a gente terceiriza. A culpa é do marido que não me deixa sair, a culpa é da sogra que é evangélica e vai encher o meu saco, a culpa é do... Sempre a culpa vai estar no outro. Aí com isso, onde que está a nossa consciência? Não está, né? Está dormindo. Então nós precisamos despertar a nossa consciência, nós precisamos nos tornar conscientes para a gente ir se adequando ao que Jesus espera de nós. Então, quais as metas que eu devo atingir? Será que eu tenho objetivos na minha vida? Por exemplo, para eu chegar à perfeição, para eu melhorar, eu preciso vencer a maledicência. Aí, cada vez que eu começo a falar mal de uma pessoa, a minha consciência vai acusar. Abelha, você não falou que não ia falar mal mais? Aí, se eu estou disposta realmente a vencer a maledicência, eu vou cortar o assunto, vou desconversar e vou parar ali. Mas se eu... o que tem? Eu não estou falando mal, estou fazendo um comentáriozinho. Né? Assim, espírita não faz fofoca, espírita só faz um comentáriozinho. Então a gente vai justificando, né? A gente sempre acha desculpinha pra gente estar falando. Então isso tudo são alertas, né? Que a gente vai pegando uma desculpa para não fazer. Então quais são as metas que eu devo atingir? Se eu quero progredir, eu tenho que procurar manifestar em mim as virtudes. Não é? Eu tenho que fazer com que as virtudes se manifestem e que eu consiga vencer as minhas chagas morais milenares, que são o orgulho, o egoísmo, a inveja, não é? O apego, todas as coisas que nos fazem ficar paralisados na nossa evolução. Então ninguém precisa também ter a ilusão de que vai reencarnar como nós reencarnamos como espíritos imperfeitos e vamos já desencarnar como anjos, né? Ninguém vai fazer essa evolução numa encarnação só. Mas imagine que nessa encarnação eu consigo vencer em mim os ciúmes, né? A inveja. Eu consigo me tornar uma pessoa mais solidária. Opa, pode até parar por aí. Já avançou. Você conseguiu já manifestar as virtudes em você que você não vai perder mais. Então, aqueles vícios morais não voltarão com você numa outra encarnação, porque você já venceu. Então é aos pouquinhos, não é? Ana, não dorme, senão você não vai saber o que eu estou falando aqui. Aí quando cochila, fala assim, não, meu espírito estava prestando atenção em tudo. Eu estava em desdobramento. Eu estava em desdobramento. Quem quer falar, Ana Júlia? Cansada. Então, gente, a gente fica encontrando sempre desculpas para não assumir a nossa cota de responsabilidade na nossa caminhada. Sempre colocando na mão do outro a culpa quando nós não fazemos o que deve ser feito. E aí, qual a minha visão de mundo? Né? Qual que é a minha visão de mundo? Tem gente que acha que o mundo é completamente dividido, fragmentado, né? Eu estou aqui, lá na Europa, se está pegando fogo, o problema é de lá. Se tem lá os refugiados da Síria, o problema é deles, eu não tenho nada com isso. Né? Tem o flagelo lá na África, o problema deles. Quando, na verdade, nós sabemos que nós estamos ligados. O homem que entrou lá na escola, nos Estados Unidos, matou 15, 16 crianças e tal. Aquela violência que atingiu aquele homem para que ele pudesse chegar a um ato desse, aquela violência, ela foi alimentada pela nossa violência. Não, mas eu não sou violenta, eu sou pessoa do bem, né? Sou super tranquila. Será? Quando você leva uma fechada no trânsito, quando você está ali na fila do supermercado e a pessoa muitas vezes está ali, o caixa, se embananando todo, atendendo com calma, porque devagar, porque ele está em treinamento. Será que você é calma mesmo?
Ou você na hora fica assim, nossa senhora, que supermercado desorganizado, ai, não compra aqui mais, olha quanto caixa vazio, uma fila desse tamanho, no banco. Será que nós somos realmente pacíficos e pacificadores? Ou nós ficamos ali com aquele pensamento, quando alguém faz raiva na gente, faz alguma coisa que a gente não gostaria, será que a gente tem um pensamento assim amoroso? Ó, Senhor, estamos orando aqui por aquela irmã que né, me deu o pé na bunda, então assim, eu estou realmente muito triste, mas ampara ela, viu, Senhor? Ou a gente dá vontade assim de torcer o pescocinho. Então, a gente não percebe, mas são sentimentos que a gente vai alimentando e que vão alimentando a psicosfera do planeta. Todo o impulso que eu tenho de raiva, de ódio, né, a cólera, olha o quanto que o Evangelho nos fala sobre a cólera, o quanto que a cólera nos adoece, vamos dizer que quando a gente trabalha a tolerância, quando a gente trabalha a nossa calma e a gente luta para se manter assim, vamos dizer que nós conseguimos bônus. Vamos falar dos bônus hora, que todo mundo sabe, né? Lá do André Luiz, lá do nosso lar. Então imagine que nós conseguimos 10 bônus horas naquele dia, por causa da nossa calma, que a gente conseguiu manter a situação sob controle. Mas aí no momento de cólera, você não só gasta aqueles 10, como você contrai mais um débito aí de 50 para você poder pagar depois. Então a gente perde todo um trabalho que a gente vem desenvolvendo para conseguir ficar bem, porque a gente não deu conta de lidar com a emoção. E aí a gente descontrola. Então, que visão que eu tenho do mundo? Eu ainda posso continuar achando que o meu mundo sou só eu e basta? Aquelas pessoas que acham até que não depende de ninguém, não é? E aí você pergunta, Caraíbe, quem que plantou o trigo do pão que você comeu de manhã na padaria? Não pensa que o cara plantou, que o outro foi lá e colheu, que o caminhão transportou, que levou para a indústria, que o dono da padaria comprou, que o padeiro levantou de madrugada para poder fazer o pão e que a balconista estava logo cedo lá para te vender o pão que você está comendo. Então, não tem como a gente pensar que nós não dependemos de ninguém, né? Aí, a gente vê aqui das coisas que nós precisamos manifestar. A gentileza, o respeito, a educação, solidariedade, a ética, o bom senso, valores morais que nós precisamos ter, honestidade, sinceridade, paciência, juízo, meu sobrenome, bondade, né? Então, quando alguém fala assim, Abelha, juízo é meu sobrenome, então pronto, esquenta a cabeça não que... Então assim, vai falar que eu não tenho, eu já fui pior, viu? Que foi, Miguel? Hoje eu sei a melhor versão? Nossa, a melhor versão que eu tenho de mim é hoje. Gente, não quero saber do meu passado, pelo amor de Deus, vocês não vão acreditar. Mas então, a gente tem que procurar manifestando isso. Existe em nós tudo isso. Só que nós, muitas vezes, mascaramos por causa do quê? Por causa do nosso orgulho. Se estiver muito quente, pode esfriar. Por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, né? Por causa da nossa inveja, da nossa vaidade. Nós mascaramos. Então, quando Jesus diz assim, que brilhe a vossa luz, para que os homens, ao verem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Como que a nossa luz vai brilhar se nós ficarmos ali mal-humorados, né? Rancorosos, vingativos, não conseguimos fechar o ciclo? Acontece uma coisa com a gente que nos magoa, e a gente fica ali o resto da vida pensando naquilo ali, não dá um passo à frente, não é? Como que a gente vai conseguir dar um passo à frente se o pé está atolado lá no bairro e a gente não quer sair dele? Então a vida que segue, a gente tem que aprender a dar a volta por cima. Como diz aquela música, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, é isso que nós temos que fazer. A vida nos convida a este movimento. Então, quais são os valores que eu possuo hoje e que me auxiliam na conquista dos meus objetivos? Nós não falamos dos objetivos que nós temos que ter? Então, a solidariedade. Eu vou aprender a ser solidário, eu vou me doar, eu vou me preocupar com o outro, eu vou praticar a empatia, não é? A bondade, o respeito, a gentileza com os de casa principalmente, porque ser gentil na rua é muito fácil. Ser gentil na casa espírita é mais fácil ainda, porque todo mundo chega aqui, você quer abraçar, você quer beijar, você sente saudade, você gosta de estar junto, né? A afinidade é muito grande. Fácil demais ser bom na casa espírita, mas e em casa? Não é mesmo?
E a paciência que a gente acha difícil, né, com aqueles do nosso dia a dia, da nossa convivência. Então isso nos alerta. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e percebermos quem eu sou verdadeiramente. Eu sou a abelha da rua, que trata todo mundo bem, sorrindo, né, bem disposta, ou eu sou a abelha dentro de casa? Como é que eu sou dentro de casa? Não vai perguntar pro meu marido, tudo que ele fala é mentira, vocês não acreditam de jeito nenhum. Mas então a gente vê assim, nós temos que perguntar para nós mesmos. E o que é importante que aconteça na nossa vida? Que cada vez mais as minhas atitudes estejam em sintonia com as minhas palavras. Que cada vez mais eu seja aquilo que eu falo e que eu recomendo. Então, quanto mais eu estiver sendo fiel ao que eu estou falando, eu esteja fazendo o que eu estou falando, mais eu estarei ali em sintonia com a vontade de Deus para minha vida. Falando bem, né, gente? Lógico. Então, aquela música do passado que falava assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não, só funcionava na época dos Renato e seus Blue Caps, na década de 70, mas a gente sabe que isso hoje já caiu por terra. Porque nós arrastamos pelo exemplo. O exemplo que nós damos é que transforma as pessoas. Porque quando você fala algo e aquilo ali não é verdadeiro na sua vida, você não passa confiança no que você está falando. Você não passa... hoje mesmo eu estava lendo a mensagem linda da Flávia Venceslau, que ela colocou no Zap, e falando muito disso, de você ver os seus verdadeiros amigos, não na hora que você está em dificuldade, mas principalmente quando você compartilha com eles a sua felicidade. Porque o verdadeiro amigo, ele fica feliz com a sua felicidade, mas o falso amigo, ele não dá conta de lidar com a sua felicidade. E ela falou, quando a pessoa é muito carismática, aí então que é mais difícil dela ter os amigos, porque vão falar que ela gosta de aparecer, vão falar um monte de coisa. Vou mandar essa mensagem, foi até a Idil que me passou. Vou mandar para vocês no grupo, pra você ver que coisa linda a mensagem. Então nós precisamos cuidar para que nós sejamos pessoas que estejamos cada vez mais sintonizadas com o que a gente fala e com o que a gente faz. Né? Com o que a gente fala e com o que a gente faz. Então, se eu estou aqui falando da importância de nós estarmos bem no nosso lar, que é onde nós somos verdadeiros, nós precisamos aprender, então, a tratar os nossos mais próximos com a mesma alegria, com a mesma gentileza, com a mesma educação que nós tratamos os de fora. Né? Preparar um almoço gostoso, colocar uma toalha bonita na mesa, uma roupa de cama cheirosa, uma toalha de banho limpinha. Não é bom fazer isso pelos nossos? Então que a gente faça realmente com prazer, porque muita gente só faz isso para as visitas. Né? Só quando tem visita em casa. Ah, nossa toalha aqui é de visita. Ah, não, esse jogo de cama aqui é só para visita. E os de casa dormem com o lençol rasgado, com banho descosturado, né? Então, gente, como assim? Vamos tratar os nossos como visitas. E a gente vai ver o quanto isso muda na nossa vida. E aí, qual que é o nosso papel enquanto espíritas, enquanto cristãos, no mundo, no planeta Terra? Então, enquanto espíritas, eu posso continuar omissa diante de situações que estão colocando em xeque a continuidade dos valores morais tão importantes para a nossa sociedade? Vocês acham que realmente eu posso? Porque é melhor eu ficar omissa do que alguém me chamar de ativista, de tanta coisa e tanto apelido que eles colocam? Eu vou deixar de me posicionar de uma coisa que eu sei que é certa e de outra que eu sei que é errada, só porque esse ou aquele partido levanta a bandeira ou não? Não, eu tenho a minha opinião e o meu princípio. Então não importa a circunstância que está levando o outro a agir dessa forma. Por princípio eu não concordo. O meu princípio então vai prevalecer. Se ele vai gostar do que eu vou falar, o problema dele não é problema meu, né? Porque eu não posso responder pelo que a Aninha vai pensar do que eu falar com ela. Isso é problema dela, do que ela vai pensar, do que ela vai sentir. Mas eu vou responder pela intenção que eu tive quando eu falei, pelo sentimento que eu coloquei, pelo objetivo que foi. Então, se for um objetivo nobre de tentar ajudar, de tentar auxiliar, eu estou bem com a minha consciência. Agora, se ela não gostou do que eu falei, já é problema dela. Não é bem assim, ô psicólogo? Se eu estiver errado, aí você me... Abalou a amizade. Hã? Abalou a amizade. Abalou a amizade. Vai, magoei. Então, gente, esse negócio de querer agradar todo mundo, de comer pelas beiradas, isso não existe diante do verdadeiro espírita, não, tá? São atitudes que nem Jesus agradou a todo mundo.
Como que eu vou ter a pretensão de que eu vou conseguir falar algo aqui, que todo mundo saiu daqui super bem? Não, vamos sair daqui incomodados. Vamos sim. Se eu der uma palestra, se eu fizer um estudo e eu não conseguir nesse estudo incomodar ninguém, então não valeu nada. Porque eu fiquei aqui e vão falar assim, a abelha é uma boa companheira, lá. Sabe o que é um expositor bom companheiro? É aquele que só fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Então vamos falar só do Evangelho, Jesus, né, maravilhoso, Maria. Não, vamos também trazer questões que são fundamentais para o nosso comportamento no mundo, para as nossas atitudes, para as nossas escolhas. Como que nós não vamos nos sentir incomodados com coisas que estão aí pegando a humanidade distraída, completamente distraída do que realmente é importante para o seu progresso? Ah, mas ninguém liga para isso não, a humanidade hoje todo mundo está assim. Todo mundo sim, mas eu não sou todo mundo. E a minha caminhada ela tem que ser diferente. Isso é você estar no mundo sem ser no mundo. Então, lá na 135, aí eu vou rapidinho, vou passar por aqui, vocês já conhecem, fala assim, o laço que liga a alma ao corpo, né, o laço semimaterial chamado perispírito, que age sobre a matéria, porque Kardec perguntou se há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo. E aí fala do perispírito. Todos nós conhecemos, né? Todo mundo conhece, gente, que já ouviu falar do perispírito, todo mundo, né? Certo? Então nós temos ali o primeiro é o corpo físico, depois nós temos o perispírito e depois nós temos o espírito. Claro que de forma muito simplista, mostrando aí que existem essas três dimensões. E aí aqui mostra o espírito, que é uma fagulha, a centelha divina. Nós temos o perispírito, que faz com que haja uma possibilidade do espírito interagir com o corpo que ele se utiliza, que é a nossa veste, o corpo, o vestido é do corpo e o corpo é a veste do espírito. Então, para que o espírito possa se utilizar deste corpo, é necessário que haja esse intermédio aí, né, através do perispírito, que depois, através do duplo etéreo, vai fazer as conexões, enfim, um estudo bacana aí que a gente, todos nós já conhecemos, né? Mas aí, o que é que ele está mostrando aqui para nós? Sobre espírito, perispírito e corpo. É porque as nossas vibrações, os nossos pensamentos, as nossas... tem uma palavra que o André Luiz usa muito, como é que é o nome daquilo que a gente... plasma? Fluidos. Não são os fluidos, não é forma mental, não. Ah, eu me esqueci. Mas, enfim, são figuras que a gente vai criando, a gente vai plasmando em torno de nós mesmos sem percebermos. Nós vamos criando através do quê? Da nossa mente, do nosso pensamento, né? Nós vamos criando, nós vamos plasmando coisas ao nosso redor. Que coisa boa, né? Nós podemos plasmar coisas boas. Pensar na felicidade, na alegria, na paz, na saúde, não é? Nós podemos mentalizar muita saúde, muita luz sobre nós o tempo todo. Mas, infelizmente, isso ocorre também do lado contrário. Nós podemos também plasmar coisas muito ruins, formas mentais, né? Não fala das ideias. As ideias, né? Nós podemos plasmar coisas ruins, nós podemos até adoecer com o que nós pensamos. Vocês duvidam? Toda aquela matéria que a gente emite, porque o pensamento é matéria, não é? Nós podemos até adoecer com os nossos pensamentos desordenados, com as nossas emoções descontroladas. Então, o que nos mostra aqui? Que o nosso pensamento, ele atua. Olha só, o nosso pensamento, quando o espírito quer atuar sobre nós, ele se utiliza do perispírito dele. Imagine que isso aqui é um desencarnado. Então, ele só tem espírito e perispírito, ele não tem corpo, né? E aqui estamos nós, encarnados. Nós temos espírito, perispírito e corpo, certo? Então, como que ele atua sobre nós? Ele atua, o perispírito dele, na mesma sintonia do nosso perispírito, o mesmo padrão vibratório que nós estamos, o perispírito vai agir sobre o nosso perispírito, vai interferir no corpo físico e nós vamos partir para a ação. Então, lá na pergunta 459, Kardec fala, os espíritos influenciam em nossas vidas? A resposta todo mundo sabe. Muito mais do que podeis imaginar, né? Na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Então, nós ficamos no mundo. Temos que ficar no mundo como? Como Jesus falou. Vigilantes. Vigiai e orai sem cessar.
para não cair em tentação. E Emmanuel nos fala divinamente: vigiai, orai e trabalhai. Porque não adianta nós ficarmos ali só orando, orando, orando e não fazermos nada. Então, o trabalho no bem, o trabalho na obra do Cristo, o trabalho na seara do Cristo, para que a gente possa se fortalecer, né? Se fortalecer. E nós priorizamos tanto o trabalho material da nossa prosperidade, das nossas aquisições materiais, que são importantes, sim, até um determinado ponto, mas nós não podemos esquecer da importância do nosso trabalho espiritual, do trabalho fraterno, do trabalho no bem, porque nós estamos aqui para fazer diferença no mundo, diferença na vida das pessoas. E uma frase muito batida, né, de quando eu era pequenininha lá em Barbacena, que falava assim: o homem que não vive para servir não serve para viver. Então, se nós não servirmos para ajudar o nosso próximo, nós vamos servir para quê? Aí, deu para perceber, então, como é que é essa interação, né, de espírito para perispírito. Então, às vezes, nós temos que estar atentos, por quê? Porque, às vezes, a gente levanta em oração, pensando em Deus, pensando nas coisas do alto, buscando sintonia. E aí, a gente passa por um momento ali de invigilância. Quando pensa que não, a gente está com pensamentos negativos ali, com situações que a gente vai enfrentando e vai jogando a gente para baixo, ao invés de fazer com que a gente se fortaleça, porque é a oportunidade da gente se superar. E aí a gente, quando pensa que não, está lá no fundo do poço. Por quê? Porque faltou a vigilância, para perceber que aquele pensamento negativo não era seu, estava sendo induzido para que você caísse sua vibração. Então, o tempo inteiro, nós precisamos estar atentos na vigilância. Aí o homem no mundo, lá fala, né, o espírito protetor em Bordels, o espírito protetor fala para nós em 1863, que um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade. Então, o que aqui está mostrando? Nós pedimos ajuda, mas é necessário que nós nos coloquemos em condições da espiritualidade nos ajudar. Então fala assim: ai Senhor, eu estou tendo muita insônia, me ajuda que eu quero dormir. Mas aí eu não saio da televisão enquanto eu não cochilo. Eu quero que a televisão me faça dormir. Ah Senhor, eu estou tendo um sono atribulado. Mas durante o dia eu gosto de assistir o Jornal Sangrento, eu gosto de assistir aqueles documentários, né, de televisão que você fica até horrorizado de tanta violência. Eu não estou percebendo com o que é que eu estou me alimentando psiquicamente e estou querendo que Deus faça por mim o que me cabe fazer. Então, como que eles vão me ajudar, se nem eu me ajudo, né? E aí, depois eu canto, aí a gente termina e canta. As criaturas denominadas ecos do mundo, olha essa frase de Hamed, gente, esse livro de Hamed é maravilhoso, é Imensidão dos Sentidos. E olha o que ele fala, as criaturas denominadas ecos do mundo são aquelas que estão na Terra à mercê de tudo que as rodeia. Estão envolvidas inconscientemente por coisas, pessoas, situações e fatos, como folhas perdidas ao vento na imensidão de uma planície. Elas desconhecem as raízes de suas reações emocionais e ignoram as energias que chegam em seu corpo, seu campo sensorial. Olha que coisa fantástica que Hamed nos falou. As pessoas que estão ecos do mundo, tudo que o mundo jogar para elas devolvem. Joga, devolve. Então é como aquelas que seguem muito o que o Zeca Pagodinho usou numa música, só para alegrar os churrascos de fim de semana. Mas infelizmente muita gente usa como lema de vida: deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Deixa a vida me levar? Não, eu levo a minha vida. Eu sei o que é bom para mim. Eu sei onde eu quero chegar, o que é que eu estou fazendo aqui e o que é que eu preciso fazer para melhorar. Se o outro não quer me acompanhar, é problema do outro, não é problema meu. Mas eu sei de mim. Então, esta compreensão, quando a gente tem, a vida não nos leva. Nós é que levamos a nossa vida, do jeito que nós achamos que deve ser levada. Porque enquanto eu tiver, deixa a vida me levar, a vida leva eu, para onde o vento soprar, eu vou.
Não, mas eu sei para onde eu devo ir. Para cá eu já sei que não me convém. Como diz aquela frase, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu posso fazer de tudo, mas eu não devo fazer tudo. Então, o espírito consciente, não é? Ele procura saber o que vai agregar valor ao seu crescimento, à sua evolução, e vai descartar aquilo que não soma. Aí ele vai procurar melhores companhias, vai frequentar lugares mais saudáveis, não vai continuar naqueles lugares que sabe que a energia ali não é boa, não é? Ele sabe que aquilo não vai fazer bem para ele, automaticamente, naturalmente, à medida que ele vai mudando o seu campo vibratório, que ele vai mudando a sua frequência vibratória, porque ele já começa a ter outros interesses, ele já vai também não se sentindo muito bem em determinados ambientes, fazendo determinadas coisas, porque aquilo já não completa ele mais. Então muda muitas vezes as amizades, porque os amigos que querem continuar naquela mesma sintonia vibratória, eles não aceitam que, né, não pode ser diferente. Aí ele começa a ser criticado: ah, mas você não bebe mais, ah, mas você não toma nem vinho mais, ah, mas você não fuma, ah, mas você não é? Eles não aceitam essa mudança. Então, cada qual sabe de si. Cada qual sabe das escolhas que faz para a sua vida. Então você escolhe ou crescer, se desvinculando destes hábitos, ou você se mantém ligados aos seus amigos, mas perdendo uma oportunidade de crescer, de evoluir. E quando ele fala aqui, olha, elas desconhecem as raízes de suas reações emocionais e ignoram as energias que chegam no seu campo. Quando você perde a cabeça e aí você vai, né, dar um murro na mesa, você vai, nossa, perdi a cabeça, porque você nem percebeu que aquela irritação ela estava sendo ali potencializada por espíritos que queriam ali uma desavença, que queriam ali uma briga, e você não consegue beber a água da paz, como o Chico ensinou. Encher a boca d'água, segurar para não responder, para não brigar, né? E aí quando pensa que não, já foi, já fez, aí é só arrepender, né? Ou não. Então, quais os objetivos da vida na Terra? Evoluir, desenvolver a sua potencialidade interior, que todos nós temos, os talentos que Deus nos deu, né? Talento não é só cantar, todos nós temos talentos, né, que nós podemos utilizar em benefício do outro. Tem pessoas que têm o dom de ouvir, de compreender, de exercitar a empatia com o próximo, de conversar, de acalmar, não é mesmo? Tem pessoas que têm o dom de ajudar espontaneamente as pessoas que necessitam, são pessoas que estão ali disponíveis, são talentos que Deus dá. O amor no coração, costurinha, né? Tanta coisa que tem. Enfermeiras aí, que a gente conhece a mãozinha delas, né, Silvinha? Pessoas que trabalharam a vida inteira com amor, se doando a outras pessoas. Talentos. Então a gente fala assim: ah, não tem. Não, tem. Tem sim. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele falou assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então ele não diria isso se todos nós não tivéssemos isso dentro de nós. Então todos nós somos a luz do mundo. E nós devemos fazer brilhar a nossa luz. Nós devemos fazer com que o nosso talento seja utilizado em benefício do nosso próximo. Então, se o meu talento é cantar, eu devo utilizá-lo para poder levar o evangelho às pessoas através da música, com a música, não é? Porque isso eu sei que é importante, não para as pessoas apenas, mas principalmente para mim, que estou ali naquele momento buscando internalizar. O que eu estou levando, eu falo primeiro para mim. O que eu estou cantando, eu estou sentindo primeiro ali a emoção da música. Então, é uma bênção nós podermos utilizar os nossos talentos quando Deus nos coloca em ação. E aí é onde nós não podemos falar assim: ah, te convidou para fazer determinada coisa. Ai, não dou conta, não, acho que eu não consigo. E às vezes você está ali só escondendo leite, né? Porque às vezes você tem condição, mas você não quer. Então, gente, fiquemos atentos. Sempre que o trabalho aparecer para nós, é porque nós estamos preparados para ele. Lá na Casa da Esperança tem uma frase muito linda que ela fala assim: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E quando a gente se dispõe a trabalhar, né, se nós pensarmos que há 5 meses atrás, tinha dia que eu estava aqui fazendo palestra para o Miguel sozinho, e outro dia ele que fazia para mim, não é, Miguel?
Olha como nós estamos hoje. A casa está lotada, repleta. Está bombando, né, Ana Júlia? Então imagine se nós tivéssemos parado. Então Deus nos deu esta condição de estarmos aqui neste ponto de luz falando do seu evangelho. E nós estamos falando aqui de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 encarnados. Nós não temos noção de quantos desencarnados a espiritualidade trouxe para poder nos assistir. Então, olha se não é uma obra de Deus. E se nós ficarmos assim, não vou não, né? Não vou falar hoje de novo, né, Miguel? Não, gente, o trabalho apareceu, vamos arregaçar as mangas e abraçar, é nosso. É nossa oportunidade redentora. Até porque Paulo mesmo diz que o amor cobra a multidão de pecados. Então, se nós temos pecados assim, nem fala. Vamos trabalhar no bem, para que a gente possa ter pelo menos um pouquinho de crédito, né? Senão, o bicho pega. Compreender a si mesmo e ao mundo que o cerca, corrigir os erros cometidos no passado, superar os próprios defeitos, desenvolvendo assim gradativamente o germe da perfeição que carrega em si mesmo, como herança divina. E quais são os nossos desafios? Educar os instintos, os impulsos e ações mundanas. Gente, como é difícil, mas não é? Mas nós precisamos educar os nossos instintos. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Qual que é o nosso desejo, né? O que nós alimentamos ali de desejo? Quando nós vamos dormir, onde é que está o nosso pensamento? A nossa vibração, o que nós estamos pensando? Porque o que nós estamos pensando indica quais são as companhias espirituais que nós estamos ali ao nosso lado. Então a gente tem que procurar pensar no bem. No belo, estar no mundo sem ser do mundo. Viver como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Foste chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindreis a nenhum deles com quem vos encontrar. Sede sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. Ou seja, o que esse Espírito nos diz lá em Bordeus? Nós não precisamos obrigar ninguém a pensar como nós pensamos, nem a abraçar a causa que nós abraçamos. Ninguém. Basta que nós façamos a nossa parte e com o nosso exemplo, nós vamos ali, convencendo as pessoas ou não do caminho a seguir, que é também uma escolha delas, uma liberdade que elas têm de seguir ou não, mas nós vamos fazendo a nossa parte. E Joana de Ângeles nos diz, né, que quem cultiva a alegria de viver já possui um tesouro. Esparze-o onde te encontres e oferta-o a quem te acerca, tornando mais belo o dia a dia de todos os seres com o sol do teu júbilo. Olha que coisa linda. Então quem possui a alegria de viver, gente, é um tesouro. Porque como é triste quando você lida com a pessoa que é mal-humorada, não é? O mal-humorado, eu falo, ele embaça as janelas. Se essa sala aqui fosse janela de vidro aqui, se tivesse alguém mal-humorado aqui, embaçava tudo, você não conseguia nem ver do outro lado. Então quem possui a alegria de viver, uma pessoa que está sempre bem, né, seu Wallace? Sorriso do seu Wallace a vida inteira, né? Sempre de bem com a vida, sempre com a palavra amiga pra gente, sempre com um carinho muito grande, né, Lucas? Então a gente vê assim como, gente, que é mais fácil da gente caminhar. Mamãe sempre me chamou de boba. Você é muito boba, você é muito boba. E eu falava, mamãe, é melhor ser uma boba alegre do que uma boba triste. Porque, gente, se a pessoa se além de boba ainda fosse triste. Então eu falo assim, até hoje ela fala assim, muito boba, né? Boba, né? Melhor, mas não é, gente, boba alegre. Melhor boba alegre. Porque uma boba triste é triste demais. Boba, né? Então, assim, a gente tem que procurar, né, seu Wallace? Encontrar uma razão, é lógico, é isso aí, ó. E aí, o principal, né? Qual que é a marca que eu tô deixando no mundo? Então, boba alegre. Boba alegre, é. Aí, o que eu tenho que pensar? Que tudo que eu faço, né? Tudo que eu faço, a forma como eu ajo, a maneira que eu sou, as pessoas estão ali criando uma imagem de mim, as pessoas estão me vendo, as pessoas estão tendo um conceito a meu respeito. Então, qual que é o conceito que as pessoas estão tendo a meu respeito? Qual que é a marca? Imagina aquela pessoa que fala assim, fulano é enrolado financeiramente, não se mete com ela não, dá prejuízo em todo mundo. Gente, deve ser triste demais. Quando a pessoa perde, né, a credibilidade,
também nem se importa, quando ela chega a perder a credibilidade, não se importa, né? Mas você fala assim, não, fulano, outra hora fala assim, aquela fulana ali é mesquinha, pão dura, mão de vaca, né? Não enfia a mão no bolso por nada. Então, olha, ou, sempre eu falo, como você deixa o ambiente por onde você passa? Será que nós passamos por um ambiente, quando nós chegamos, as pessoas nos recebem com alegria? Ai, que bom que você veio! Ou alguém tosse, ih, já chegou. Nossa, né? É hoje, né? Já chegou. Então, e quando você sai, será que as pessoas falam assim, nossa, que bom que ela veio, que diferença que ela fez aqui? Ou falam assim, ai, graças a Deus que foi, pensei que não ia embora mais. Não é? Ontem não foi um dia desse, eu ouvi uma palestra, achei muito interessante, foi na Semana Espírita, que eu estava tocando lá e o palestrante falou o seguinte, que antigamente a gente usava muito o método de colocar uma vassoura atrás da porta, né? Quando chegava uma visita que a gente não queria muito, mas nunca funcionou. Fala a verdade, para quem que já funcionou? Mas hoje tem um método que é infalível, para a pessoa ir embora depressa. Corta o Wi-Fi. Corta o Wi-Fi, exatamente, você desliga o Wi-Fi, a pessoa não aguenta ficar ali sem internet. Qual que é a senha do Wi-Fi? Ah, não sei, meu filho aqui sabe. Aí, então, rapidinho, se ela ficar sem internet, ela racha fora. Mas então, gente, a marca... Hein? Dá certo. Dá certo. A marca que eu estou deixando no mundo, isso é muito sério. Como que as pessoas estão falando de mim? Não assim, você vai ficar preocupado com a opinião dos outros? Não, não é isso. Mas é você ter uma noção do que as pessoas falam a seu respeito, para você saber se você está se tornando a pessoa melhor ou não. Você ouvir o outro, não é? Porque senão você vai ficar... Eu penso o seguinte, é opinião minha, Miguel pode até discordar, mas eu falo assim, o que o outro pensa a meu respeito é problema do outro, não é problema meu. Tá certo? Eu não sou obrigada a fazer ninguém pensar a meu respeito o que eu quero que pense. Eu sou eu. Agora, se o outro gosta de mim como eu sou, bom pra ele. Se ele não gosta, pior pra ele, mas pra mim não vai fazer diferença. Porque o que ele pensa de mim é problema dele, não é problema meu. Mas, se eu consigo ter a noção de que o outro está falando bem de mim, que está me enxergando de uma forma positiva, de que o outro está fortalecendo em mim uma característica que eu vinha lutando para poder conseguir, e eu estou conseguindo. Então, isso serve para mim de quê? De motivação. Então, eu me preocupo com a opinião do outro no sentido de me avaliar, se eu estou progredindo ou não. Agora, se o outro está pensando de mim algo que não condiz com a minha verdade, que não condiz com a minha realidade, problema dele. Eu vou tentar convencê-lo de que ele está errado? Não. Uma vez uma amiga minha falou alguma coisa que eu comentei com ela, não sei o que, ela falou assim, mas eu não acredito que você não faz isso. Eu falei, olha, você não acreditar é problema seu. Eu estou te falando que eu não faço. Eu não tenho motivo nenhum para mentir para você. Agora, se você vai acreditar ou não, é problema seu. E eu não tenho que ficar preocupada se ela está acreditando ou não. Não é problema do outro que ele pensa de mim? Então, qual que é a marca que eu estou deixando no mundo? O que as pessoas estão, como as pessoas estão me vendo? Será que eu estou conseguindo cumprir o meu papel? Né? E aí, para a gente poder cantar essa música linda, porque ela fala muito bem da nossa marca, não é mesmo? Quando ela fala das mãos que oferecem rosas, das mãos que sabem ser generosas. Se uma mão que oferece rosa fica sempre perfumada, por que nós vamos manter carvão na nossa mão? Pedra, lixo, não é? Coisas ruins para dar para o nosso próximo. Vamos procurar ter flores, perfumes, né? Que a gente possa alegrar, que possa suavizar a caminhada do nosso irmão. E não ser uma mala sem alça para o outro carregar. Vamos procurar que a gente não seja uma boba alegre, né? O tempo todo tá rindo, mas que também a gente não seja aquele poço de mau humor, né? Que você não consegue nem olhar para a cara do outro, bom dia, só se for para você, né? Então, me ajuda aí, pelo amor de Deus, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Então, vamos procurar, gente, fazer o bem para o nosso próximo. Simplesmente fazendo o que Jesus falou, né? Fazendo com o outro o que nós gostaríamos que nos fizesse. Não tratando o outro da forma que nós não gostaríamos de ser tratados. Simples assim. Amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a nós mesmos e não fazendo ao outro o que nós não gostaríamos que nos fizesse. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas.
que sabem ser generosas, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Aí, para nós encerrarmos, nós vamos terminar refletindo na mensagem que fala: sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Então, qual o objetivo de nós estarmos encarnados? Quais são as metas que eu devo atingir? Qual a minha visão de mundo? Quais são os valores que eu possuo e que me auxiliam na conquista destes meus objetivos? Qual o nosso papel enquanto espíritas, enquanto cristãos, no mundo, no planeta Terra? Vamos cantar aquela música que fala: semeador em meio à dor, vinde a mim se estáis cansados, porque o meu peso é leve e o meu jugo é suave. Assim nós devemos fazer toda vez que nos sentirmos cansados, abatidos pelos golpes da vida, pelas situações adversas que nós enfrentamos. Devemos buscar em Deus a força para prosseguirmos, para não desistirmos, não parando o movimento da vida. E o que a gente descobre com o tempo? Que tudo passa, que o tempo é o maior remédio para todas as dores. Viver é crescer e
que nos acolhe, que nos fortalece, que nos orienta, que nos esclarece. Que possamos continuar unidos na fé, no propósito de implantarmos aqui a seara do Cristo, com seu Evangelho, falando sempre mais alto aos corações, levando esperança, levando consolação, levando a luz do conhecimento que a doutrina nos traz, para que possamos todos nos libertar das algemas, da ignorância que nos prendem ao passado. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos assim buscando, Senhor, que possamos sempre e cada vez mais compreender melhor o Teu Evangelho. Vamos fazer a nossa prece. Então, Miguel pedindo a Miguel, Maria, Edicélia e Aninha que se posicionem para que possamos... Posso ficar aqui? Pode, passa para cá. Seu João, o senhor fique de pé, por favor, para nós participarmos do passe coletivo. Apaga a luz, por favor. Só um minutinho, só um minutinho. Então, nós vamos agora elevando os nossos pensamentos. Mais do que graças a Deus, tivemos um banho de luz da espiritualidade amiga, que não desperdiça a oportunidade para nos auxiliar. E só temos a agradecer, Senhor, por estes momentos em que podemos aqui refletir à luz do Teu Evangelho. Esteja conosco, nos abençoando hoje e sempre. Das aves em festa, no sol abre
Obrigado, Senhor. Obrigado, senhores. Vocês acham, né, que eu vou sair daqui sem tirar foto? Casa cheia. Peraí, deixa eu registrar primeiro todo mundo cheio. Peraí.